o Senhor Jesus escreve, interessa às igrejas. A carta que Jesus escreveu à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Bem? Todos encontraram? Amém, irmãos? Nós vamos ler a santa e bendita palavra de Deus. Receba ela com fé. Receba ela com atenção. Receba ela orando para que Deus fale com você por meio da palavra. Se tem uma das coisas que nós vamos ver hoje, é que numa mesma congregação há pessoas completamente diferentes. Nós vamos ver na igreja que o Senhor Jesus escreve a Pérgamo, que nós tínhamos nessa igreja Antipas, alguém que entregou a vida por Cristo. E nessa mesma igreja, você tinha pessoas que se entregavam à imoralidade sexual. Na mesma congregação, diante da mesma palavra, tomando juntos a ceia, cantando os mesmos louvores, pessoas completamente diferentes. Quem é você? Como que você vai receber a palavra? Receba com fé. Essa que é a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, verso 12. Assim diz a santa, infalível e inerrante palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei com eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Senhor Jesus, nós estamos na Tua santa presença, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. Ó Deus, nos dê temor, que nós possamos nos aproximar da Tua palavra, a fim de ouvir a Tua voz, mas não apenas ouvir, nós queremos também, Deus, obedecer ao Senhor, porque aquele que ouve, mas não obedece, aquele que ouve, mas te rejeita, acumula para si condenação. Ó Deus, nos livre da condenação, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê olhos para enxergar a Tua grandeza. Fale conosco por misericórdia, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, eu tenho uma pergunta para vocês. Quem que é o maior inimigo da sua alma? Quem que é aquele que pode destruir a sua alma? Quem é aquele que pode acabar com a sua alma eternamente, danar a sua alma eternamente? Nós sabemos muito bem quem é o inimigo das nossas almas. E nós dizemos: o inimigo se levantou contra mim. Nós temos um inimigo, Satanás e seus anjos. Eles são os nossos inimigos. Mas eu não te perguntei quem é o seu inimigo, ou quais são os seus inimigos, porque certamente ele é um dos seus inimigos, e certamente ele quer destruir a igreja. Mas eu te perguntei qual é o seu maior inimigo. O seu maior inimigo. Deixa eu te falar quem é o meu maior inimigo.
Quem vocês acham que é o meu maior inimigo? Nós expomos toda a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, um jovem ministro, um jovem pastor. Eu sou um jovem pastor. E o que ficou claro na carta de Timóteo é que Satanás queria destruir Timóteo. Satanás coloca um alvo na testa do ministro, porque se o ministro cai, a fé de muitas pessoas são abaladas. Porque se o ministro é infiel, isso pode destruir a vida de muitas pessoas. Se a gente viu nas exposições que o ministro ele é uma bênção e não uma maldição. Então, certamente, Satanás quer me destruir. E de forma especial ele quer me destruir. Mas quem é o meu maior inimigo? Não é Satanás. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu sou o meu maior inimigo. Porque é apenas o meu pecado que pode me afastar de Deus. Satanás não tem base para atacar a minha vida se eu não viver uma vida ímpia. Satanás já foi derrotado na cruz. Satanás é o inimigo das nossas almas, mas Cristo venceu Satanás na cruz. Portanto, pouco importa. Como diz Lutero, Satanás é o cachorro na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Então, eu não preciso de temer Satanás. Eu preciso de temer a mim mesmo. O meu próprio coração corrupto. É esse que você tem que temer. Pare de terceirizar a culpa pela sua vida, pelas suas ações. É Satanás se levantou. Sim, ele quer te destruir. Mas a base que ele tem de operações é você mesmo. Tem um vídeo muito incrível que eu mandei no grupo da igreja. Um vídeo de John Piper. Chama Faça Guerra. Eu quero ler um trecho desse livro. Dessa pregação do Piper para vocês. Eu transcrevi e aqui está um trecho. Na página 3 da ordem de culto. Eva, quando caiu, não foi culpa de Satanás, mas sim por ter dado abertura, através dos seus desejos, à ação dele. Então Eva ativamente deu abertura a Satanás, então ele age. Mas se ela não tivesse dado abertura, Satanás não tinha poder para agir e destruí-la. Nós sempre achamos um jeito de orar, ou algum jeito de impor as mãos, ou alguma maneira de fazer algo contra Satanás. Parece que o problema está fora da gente. Parece que o problema é externo, né? Nós vamos ver hoje que a igreja de Pérgamo, ela enfrentou a tentação externa. A tentação externa e o perigo externo existe, é real. Só que o que pode nos destruir, o que pode destruir a igreja de Pérgamo, não era os imperadores e os poderes imperiais dos Césares. Não era perseguição, mas era corrupção de dentro. Esse era o problema. Então nós sempre tendemos a achar que o problema está longe, o problema é o outro, não que o problema está aqui dentro. Enquanto nós não identificarmos o problema, o real problema, a gente vai ter dificuldade em vencer esse problema. Então nós sempre achamos um jeito de orar. Repreenda Satanás, quando você deveria orar para que você seja repreendido nas suas ações, para que você seja mais santo e parecido com Cristo. A única base, presta atenção nisso, gente, a única base de operações que Satanás tem em suas vidas está na sua carne e no seu pecado. Ninguém vai ao inferno por conta de Satanás. A única razão para alguém ir ao inferno é por conta do pecado. Veja, ninguém vai ser condenado por conta de Satanás. Olha, eles vão ser condenados pelos seus próprios pecados. Muito mais importante do que combater Satanás é lutar contra o pecado. Muitas vezes nós dizemos e falamos contra Satanás, mas nós devemos falar contra o pecado, porque é o pecado que pode nos destruir de fato. Fechando todas as brechas de nossa vida, eliminamos o campo de atuação dele, e os seus efeitos sobre a nossa vida terminarão. Entenda isso. Meu maior inimigo não é Satanás, meu maior inimigo é John Piper. Ele é a única razão para eu ir ao inferno, não Satanás. Satanás, você não tem nem de longe esse tipo de poder. Você não tem nem de longe o tipo de poder de condenar aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás pode, por meio do seu poder e da sua maldade, da sua influência, matar o nosso corpo. Mas aqueles que estão em Cristo não sofrerão dano da segunda morte. E nós perguntaremos: ó morte, onde que está a tua vitória? Ó inferno, onde que está o seu aguilhão? Porque Cristo Jesus é a nossa vitória e a nossa alegria. Portanto, essa é uma
das coisas basilares que a gente precisa de entender hoje. E a mensagem de Cristo à igreja de Pérgamo é que o que pode nos causar eterna destruição não são os ataques externos de nossos inimigos, mas a corrupção interna do nosso coração. Por isso o título da nossa mensagem hoje é: o nosso maior inimigo, a corrupção interna. Meus irmãos, a nossa exposição hoje está dividida em 5 partes. No primeiro momento, a gente vai ver o contexto da igreja de Pérgamo, no versículo 12, e sobre o Cristo que se dirige à igreja de Pérgamo. No segundo momento, no verso 13, a gente vai ver o elogio à igreja de Pérgamo, a resistência de Pérgamo aos ataques externos. Pérgamo estava sofrendo ataques externos, tanto que Antipas foi morto, martirizado, porque o poder imperial se levantava contra a igreja, só que Pérgamo permanecia fiel contra os ataques externos. A gente vai ver, no terceiro momento, a falha de Pérgamo em tratar a corrupção interna, está no verso 14 e no verso 15. E depois, encerrando a mensagem, a gente vai ver um chamado ao arrependimento, no verso 16, e uma promessa ao vencedor. Vocês estão comigo? Vamos seguir então aquilo que Deus diz à igreja de Pérgamo. E uma das coisas que a gente tem visto nas pregações das igrejas, que no final o Senhor Jesus sempre diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus se dirige, é muito interessante, Ele se dirige à igreja de Pérgamo, com situações específicas da igreja de Pérgamo, no tempo e no espaço, para aquela igreja local. Mas ao mesmo tempo Ele diz: todas as igrejas precisam de ouvir isso. Todas as igrejas precisam se atentar a essa mesma tentação que Pérgamo tem, de passividade, de não odiar o pecado e de tolerar o pecado no seu meio. A pior coisa para uma igreja não é o ataque de Roma, não é o ataque dos Césares, mas o que pode destruir uma igreja, o que destrói o testemunho cristão é uma igreja que não é igreja, uma igreja que deixou de ser igreja, que se virou sinagoga de Satanás, porque vive como um mundo. A gente precisa de ouvir isso. Primeira coisa, meus irmãos, o contexto de Pérgamo. Acompanhe comigo, o verso 12 diz o seguinte: ao anjo em Pérgamo escreve. Essas são as palavras daquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Nesse primeiro momento a gente vai ver 2 coisas. Primeiro, um pouco do contexto histórico e cultural de Pérgamo. Depois nós vamos ver a descrição daquele que se dirige a Pérgamo. O Senhor Jesus diz: eu sou aquele que tem uma aguda espada de 2 gumes saindo da minha boca, que é a palavra do Santo Deus. E a gente vai ver o que significa isso. Mas primeiro, um pouco do contexto de Pérgamo. Na página 4 do Ordem de Culto, acompanhe comigo. Pérgamo não era apenas um centro político, mas também um dos mais destacados centros intelectuais e religiosos. Presta atenção, 3 coisas. Pérgamo era um centro político, e a gente vai ver o porquê, mas não só um centro político, ele também era um centro intelectual e um centro religioso. Eumenes II construiu a Acrópole, um muro ao redor da cidade, o templo de Atena, um grande altar a Zeus e uma biblioteca com mais de 200 mil livros. Pérgamo era a segunda maior biblioteca de todo o mundo antigo. Perdia apenas para Alexandria. E é interessante que o nome pergaminho vem exatamente da igreja de Pérgamo, porque antes os livros eram escritos em papiros, e o papiro era importado do Egito. Mas teve algumas brigas políticas, e o prefeito, por assim dizer, de Pérgamo, queria fazer com que Pérgamo superasse intelectualmente a Alexandria. Então foi interrompido o envio de papiro. Então eles mesmos desenvolveram uma outra técnica, o pergaminho. E por isso o pergaminho, desenvolvido em Pérgamo, teve o nome de pergaminho, porque é exatamente na cidade de Pérgamo. Então a primeira coisa que a gente tem que ter clara: Pérgamo era um centro intelectual. Eles tinham muitos livros, sabiam muito do conhecimento, tinham muitos conhecimentos, inclusive conhecimentos medicinais, a gente vai ver isso. Mas não só isso, Pérgamo era então um centro intelectual, mas não só isso, era também um centro religioso. Olha só, que está na ordem de culto: templos, altares e santuários eram dedicados a Zeus, rei dos deuses, conhecido ali como Deus Salvador. A Atena, a deusa da vitória e patrona da cidade. A Dionísio, deus e padroeiro da dinastia Atálida, simbolizado por um touro. E agora presta atenção, gente.
Isso é muito importante para a gente entender a mensagem. E a Eclépio, ou Esculápio, que é o seu nome latino, Deus da cura, simbolizado por uma serpente. É até interessante que, até hoje, no brasão de medicina, você tem a serpente desse Deus. Você tinha em Pérgamo um centro de medicina. E a medicina é como se Pérgamo fosse o centro de medicina, mas como se fosse uma Aparecida dos dias de hoje. Onde que as pessoas acreditavam que se eles fossem ali, eles teriam cura, eles obteriam o favor dos deuses. Enfim, Pérgamo era um centro intelectual, Pérgamo era um centro religioso, mas não só isso. Além disso, Pérgamo era o centro do culto ao imperador, e isso é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Pérgamo era o centro do culto ao imperador na Ásia. Átalo I se autodenominou Salvador de Deus. Um templo com sacerdotes e sacerdotisas reais foi erigido próximo ao palácio de Pérgamo. Foi chamado 3 vezes de Neoporos, templo guardião da adoração ao imperador. Tal honra, mais do que qualquer outra coisa, fazia dela a principal cidade da província. Então Pérgamo, dentre todas as cidades, era uma cidade onde que havia um centro intelectual, um centro religioso, um centro de culto político, um centro de culto ao imperador. O imperador romano, ele governava por meio dos seus procônsulos. Você tinha ali uma pessoa responsável por uma região, e a palavra daquela pessoa, aquela pessoa tinha palavra sobre de vida e morte sobre as pessoas, sobre os súditos do império. Então, se um procônsul dizia: você não nega o imperador, você não adora o imperador, então você vai morrer. E essa pessoa era martirizada. Na verdade, o procônsul era aquele que portava a espada. O procônsul portava a espada. Porque Pérgamo era o lugar de toda a Ásia onde o procônsul habitava. Ele morava ali. Aquele que se opõe a Deus morava ali. E por isso que a gente vai ver, algumas vezes, o Senhor Jesus diz: eu sei onde que você habita. Eu sei onde que você está. Onde que Satanás habita. A perseguição e a pressão externa era muito grande para que as pessoas de Pérgamo abandonassem a fé. Só que, meus irmãos, para essa igreja, com todo esse contexto que você acabou de ouvir, uma igreja que era um centro intelectual, uma igreja que estava numa cidade que era um centro intelectual de toda a província, uma igreja que estava em uma cidade onde que era um centro religioso, com templos grandiosos, uma igreja que estava na cidade onde que o procônsul morava, habitava, uma igreja que era perseguida, uma igreja que estava sobre a espada dos imperadores, dos procônsulos e dos serviçais de Roma. Jesus vira para essa igreja e ele diz algo muito interessante que você precisa prestar atenção. Ele diz para essa igreja, agora o verso 12 vai fazer sentido: ao anjo da igreja de Pérgamo escreva, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No fim das contas, há alguém que porta a espada, e esse alguém é o Cristo que porta a espada. Eu quero perguntar: você teme a espada romana? Você teme a espada do procônsul? Você teme servir a Deus com sinceridade e verdade? Você deveria temer um juiz que virá, e ele tem nas suas mãos a espada de 2 gumes, e ele virá em juízo. E é isso que ele está dizendo para essa igreja. Uma igreja que está sendo perseguida, e uma igreja que, pasmem, é fiel. Uma igreja fiel, mas uma igreja fiel que tolera a maldade. Uma igreja fiel que tolera a infidelidade. E Cristo está dizendo para essa igreja fiel: a partir do momento que vocês não praticam a imoralidade, mas vocês não condenam a imoralidade, vocês estão sob o meu juízo. Eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. É a mim que vocês devem temer. No segundo momento, o Senhor Jesus vai trazer os elogios à igreja de Pérgamo. Está aí no verso 13, ele diz, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: tá, eu sou aquele que tem a espada, e eu sei o que você passa, eu sei a perseguição, eu sei quão difícil é. Ele diz, no verso 13, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Você vive onde o trono de Satanás está. Trono é de onde ele governa.
Primeira coisa, Satanás não é onipresente, gente. A gente costuma dizer, parece que a gente crê que tem um Satanás para cada crente, né? A gente crê assim, tem Satanás, sabe? Satanás não é onipresente, ele tem a sua base de operações, e naquele primeiro século, naquele momento, a base de operações de Satanás era império, ele tinha uma grande influência, e ali era o trono, era onde que ele reinava, e aí ele tinha grande poder, e ele estava com o seu poder e com a sua influência, apertando a igreja, querendo destruir a igreja. Só que o que é mais interessante que a gente vai aprender, é que isso não é o mais perigoso. A gente vai ver para frente. Mas ele diz: eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ele diz duas vezes, né? Primeiro ele diz o trono de Satanás, depois ele diz onde Satanás habita. A primeira coisa que a gente pode ver, meus irmãos, é que há um conhecimento de Cristo sobre o que a igreja está passando. O Senhor Jesus conhece as dificuldades da IBR. O Senhor Jesus sabe o que nós temos feito. Só que fazer algo bom não é desculpa para você negligenciar. Obrigado, Mateus. Não é desculpa para você negligenciar outras coisas. Não tem discussão de casal onde que o cônjuge X faz algo errado. Ele faz algo errado. E aí o outro diz: olha, você fez algo errado. Ele diz: mas eu faço isso aqui certo. Isso aqui certo. Não, mas tudo bem. Você fez isso aqui certo. Mas isso está errado. Se isso está errado, você tem que se arrepender. É disso. E Deus, a primeira coisa que Ele diz: olha, eu conheço, eu sei o que você faz. Eu conheço as suas obras. Olha o que diz aí, está na página 4 da ordem de culto, último parágrafo. O Cristo exaltado sabe, Ele conhece três coisas: o mundo pagão no qual eles vivem, o seu testemunho fiel, a sua perseverança debaixo da perseguição. No mundo antigo, o trono significava autoridade especial e governo régio, de modo que, em certa medida, Pérgamo era considerada a sede do poder satânico. O trono de Satanás se refere a Pérgamo ser a sede do culto ao imperador na província. Jesus não diminui o que aquela igreja está vivendo e a perseguição daquela igreja. Ele já começa dizendo o seguinte: eu conheço, eu sei onde que você habita. E a coisa mais linda desse versículo: eu sei que você permaneceu fiel, mesmo quando estava difícil. No momento mais difícil, eu sei que você estava fiel. Eu sei que você permaneceu fiel quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto, foi martirizado. Acompanhe comigo na página 5 da ordem de culto. A descrição do Cristo exaltado, no capítulo 1, verso 5. Fiel testemunha é aplicada a Antipas. Que coisa linda! Antipas recebe o mesmo adjetivo que o Senhor Jesus recebeu. Jesus diz: olha, eu sou a fiel testemunha. Jesus é fiel testemunha. Ele diz: Antipas é minha fiel testemunha. Eu quero perguntar: quem é você? Você é uma fiel testemunha de Cristo? Meus irmãos, nós somos chamados a nada menos disso. Nós somos chamados a imitar a Jesus Cristo. Nós somos chamados a sermos cristãos, pequenos cristos, cópias de Jesus, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Nós carregamos o nome de cristãos, portanto nós devemos viver como nosso mestre. O problema é que às vezes a gente acha que a gente é melhor do que ele. O Filho do Homem veio servir, mas nós queremos que o mundo orbite em torno de nós mesmos. Nós queremos ser servidos, nós queremos entender o que as pessoas podem fazer para mim, porque no fim das contas tem jogo eu mesmo, o meu ego, as minhas vontades, o meu desejo, e nós somos chamados a sermos como Antipas. Jesus tem que olhar e dizer para a gente: Antipas, a minha fiel testemunha; Pedro, a minha fiel testemunha; Aninha, a minha fiel testemunha; Paulo, a minha fiel testemunha; Stephanie, a minha fiel testemunha; todos de nós, fiéis testemunhas do Cristo. Olha o que ele diz: a descrição do Cristo exaltado, a fiel testemunha, é aplicada a Antipas. Fiel refere-se a uma confiança perseverante em Cristo, em meio à perseguição e ao martírio. Ao que tudo indica, somente Antipas havia morrido na perseguição anterior. Mas, como em Esmirna, em 2:10, muitos outros poderiam morrer. Eusébio, historiador da igreja, posteriormente cita
Carpo, Papilo e Agatonice como mártires de Pérgamo. Provavelmente o Antipas foi o primeiro mártir. Ele provavelmente era um líder da igreja. O nome Antipas significa contra todos. Daí veio o nome antipático. Curiosidade. Não sei porque eu dou essa. Mas enfim, veio o nome antipático. Aquela pessoa antipática é a pessoa que está fora, né? Mas o martírio dele não tem nada a ver com isso da gente. Mas Antipas, é negação, né? Então é contra todos. Então o império inteiro, o mundo inteiro, estava se opondo e dizendo: Antipas, se curve. Antipas, adore ao imperador. Mas ele contra todos, ele disse: não, eu permanecerei fiel. E ele foi a gente não sabe muito sobre eles, mas tem alguns escritos posteriores que dizem que Antipas, ele foi martirizado em um touro oco, onde que eles colocavam um touro de metal oco, onde que eles colocavam ali Marte e colocavam fogo. Então a pessoa gritava e eles diziam que isso era o mugido do touro, do boi, e a pessoa saía assada, completamente desfigurado depois daquilo. Por que isso, gente? Por que Antipas fez isso? Porque ele não negou um único e suficiente Salvador. Ele sofreu o dano da primeira morte, mas não da segunda. Ele não ousava dizer que havia outro Senhor a não ser Cristo. Meus irmãos, Cristo é o Senhor da igreja. A igreja não tem outros senhores. Todo e qualquer pessoa que quer dominar o povo de Deus é um anticristo. Toda a glória é dada ao Cristo, porque só Cristo comprou a igreja, porque a igreja pertence ao Cristo. A igreja é o povo de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu amo o texto de 1 Pedro que diz, Pedro diz: eu presbítero rogo aos presbíteros, aos pastores, junto comigo, que pastorei o rebanho de Deus, que está sobre os vossos cuidados. O rebanho não é dos pastores, o rebanho é de Deus, e toda a glória deve ser dada ao Senhor. Meus irmãos, como dizer isso? Que fidelidade absoluta! Como dizer isso em uma época onde que nós colocamos políticos nos púlpitos das nossas igrejas? Nós ovacionamos e batemos palma e colocamos nele a nossa esperança. Meus irmãos, não há outro Senhor da igreja a não ser o Cristo. E todo aquele que quer se assenhorar do povo de Deus é um anticristo, é um falso Cristo e deve ser combatido. E a igreja de Pérgamo estava fazendo exatamente isso. A igreja de Pérgamo era uma igreja fiel e tolerava um falso culto. Era uma igreja que estava pronta para morrer para Cristo. Ela recebia a pressão externa, mas ela estava corrompida internamente. E ela deixava com que os falsos mestres subissem no púlpito e ensinassem. Ela deixava com que... Imagina a igreja de Pérgamo, deixando o procônsul chegar lá. E dizendo: diga, procônsul, o que o senhor espera do povo de Pérgamo? Nós juntos vamos lutar contra o Egito e vamos fazer de Pérgamo a maior cidade intelectual da Ásia Menor. Isso é concebível, gente? Não. E esse era o problema de Pérgamo, tolerar o falso ensino. Então a gente vai para o terceiro ponto da nossa mensagem hoje, que está no verso 14 e o verso 15. E o terceiro ponto está dividido em dois outros pontos. E o primeiro é o seguinte, isso pode assustar você: devemos aprender a odiar e não tolerar. A gente deve aprender a ser intolerante. Olha só que coisa. A nossa cultura diz: vocês devem tolerar e aceitar, etc. Sim, nós devemos aprender a odiar o que é mal e sermos intolerantes. Só que aí tem um problema muito grande, porque a gente tem muitas igrejas que das pessoas são intolerantes mesmo. Você vê, olha, elas são intolerantes, então elas estão seguindo certinho, né? Então não. A nossa tendência é para dois extremos. Ou nós vamos, um dos extremos é o legalismo e o outro é o relativismo. O que é olha só, o que é o legalismo? O legalismo é ser intolerante com tolerável. Então, assim, algo que é tolerável, você é intolerante. Mas e essa saia aqui? E essa roupa aqui que não está? Aí a gente cria um monte de regra
Mas você pensa politicamente igual a mim? Exatamente igual a mim? Fala aí. Cita para mim Ludwig von Mises. Ah, você é um liberal. Então está tudo certo. Se você pensa um pouco diferente, você é um satanás encarnado. E o legalismo é exatamente você ser intolerante com o que é tolerável. O que é tolerável, a diferença que é dentro do povo de Deus, você é intolerante. Você não celebra a diversidade que é do povo de Deus. E o outro extremo é você ser tolerante com o intolerável. Esse era o problema da igreja de Pérgamo. Eles toleravam o intolerável. O que é o intolerável? O intolerável é Cristo ser desonrado dentro da igreja. O intolerável é Cristo não ser Senhor da igreja. O intolerável é um falso ensino dentro da igreja, porque um falso ensino pode destruir a igreja, e um falso ensino destrói as pessoas. Nós temos visto cada vez mais como que as pessoas estão machucadas por conta de um falso ensino. Um falso ensino destrói, e a igreja de Pérgamo estava aceitando o falso ensino. O falso ensino queria destruir as pessoas, o falso ensino queria usar as pessoas. Então, gente, presta atenção, isso tem que ficar muito claro, é central para a nossa mensagem. Nós oscilamos entre os extremos, está na página 5 do Ordem de Culto. Nós oscilamos entre os extremos do legalismo e do relativismo. Alguns são intolerantes com o tolerável, enquanto outros são tolerantes com o intolerável. O Evangelho de Jesus não é nem relativista e nem legalista. E ele nos livra desses dois extremos. O Evangelho de Jesus quebra esses dois extremos e diz que nós devemos ser tolerantes com pecadores arrependidos e trazê-los de volta para a comunhão. Mas nós devemos ser intolerantes com pecadores obstinados que desonram a Cristo. Porque a disciplina é um exercício de amor. E uma igreja que não disciplina é uma igreja que não ama. Por isso a gente tem que colocar o dedo na ferida. Isso é muito difícil. É muito difícil. E a gente ora, e a gente clama. Porque a gente tem que fazer isso mesmo. Porque só a graça de Deus pode fazer. Mas diante de pecadores impenitentes, a gente tem que aplicar o juízo. E é isso que a igreja de Pérgamo não estava entendendo. Olha só o que diz em Apocalipse 2,6. O Senhor Jesus elogia a igreja de Esmirna. O que ele diz? Porém, uma coisa a teu favor. Qual que é o elogio que o Senhor Jesus faz à igreja de Éfeso? Igreja de Éfeso. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E agora você vê que a igreja de Pérgamo é o oposto da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas. E o Senhor Jesus diz: isso aí, eu também odeio toda maldade. Eu também odeio a obra dos nicolaítas. Mas a igreja de Pérgamo tolerava, aceitava os nicolaítas. E quem são os nicolaítas? E a gente vai ver isso no segundo ponto. Mas eu quero destacar uma outra coisa aqui e fazer uma citação do Dietrich Bonhoeffer. O Thales fez ontem, né? Na semana passada, ele fez a citação do Bonhoeffer e eu vou fazer mais uma vez aqui. Mas olha que tem um comentário antes do Grant Osborne. O que ele diz? Enquanto a igreja de Éfeso foi elogiada por identificar a heresia nicolaíta e por se opor a ela, a igreja de Pérgamo tolerava e, portanto, precisava ser disciplinada por sua fraqueza. Embora os cristãos tivessem permanecido fiéis, eles estavam permitindo um movimento herético florescer em seu meio e, assim, colocando toda a igreja em perigo. O problema não era externo, mas interno. Vocês têm no meio de vocês. É isso que Jesus diz. Porém, eu tenho que vocês que no meio de vocês tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Meus irmãos, a gente deve não apenas praticar a justiça, porque a igreja de Pérgamo fazia isso. Eles eram fiéis. Em um sentido, né? Em outro, eles estavam sendo infiéis. E o Senhor Jesus está exortando eles para ser fiéis em todos os sentidos. Porque não adianta você ser fiel em um sentido. Se você for infiel em um sentido, virá sobre você juízo, sobre exatamente esse ponto que você é infiel. Cristo não aceita meio coração. Ele não aceita meia vida entregue a Ele. Qual que é a área da sua vida que você protege de Cristo? Qual é o pecado que está lá no sótão do seu coração e você diz: meu precioso, my precious, eu não largo você, igual Esmirna, foi destruído por conta do amor que ele tinha a um amigo. Qual que é o pecado que você diz? E você faz muita coisa, aí você faz campanha na igreja, dá dízimo, não sei o quê. Mas tem um pecado que está lá no sótão profundo do seu coração e você se apega a ele.
Qual é a sua carreira, seu negócio, seu dinheiro, sua fama? O que você coloca ali? E o Senhor Jesus está exigindo da igreja de Pérgamo uma adoração total. Eles estavam prontos para morrer. E Jesus está falando, não é suficiente não. Não é suficiente você estar pronto para morrer pelo meu nome. Você também tem que combater o mal. Você também tem que se opor ao mal. Você não pode deixar o mal entrar na igreja e se alastrar e destruir a igreja. Isso vai ser ruína para o evangelho e ruína para você. Eu sei que é difícil confrontar o mal. Eu sei que é muito fácil. Você olha, eu estou vivendo aqui, mas você em uma vida de igreja, você se envolve com as pessoas. Você chora com elas. Você sofre também. E as pessoas pecam, elas se destroem. Aí você fala, aí, o que acontece com você? Você sofre, você chora, você se preocupa. O pecador não está, mas você está. Porque você é chamado a também se envolver com o pecado do outro. Você é chamado a cuidar do pecado do seu irmão. Ele está pecando. Você está tudo bem com a sua vida aqui, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, mas o outro está pecando. E aí, você não pode dizer, o outro que está pecando, ele que se vira. Você está numa aliança. Você tem que dizer o seguinte, eu vou ter de lá, é muito difícil. Você tem que chorar e apontar o pecado do nicolaíta e expulsar o falso mestre da igreja. É isso que a igreja precisa de fazer. E tem uma frase do Bonhoeffer que eu acho muito linda. Ele diz, na verdade foi eu que estou dizendo isso aqui, ele vai dizer só para o final. Não devemos apenas praticar a justiça, mas também odiar e nos opor a toda injustiça. Se nós não nos opormos ao mal, estaremos sendo coniventes com o mal. Como diz o mártir cristão Dietrich Bonhoeffer, agora ele que diz, erga sua voz em favor dos que não se podem, erga sua voz em favor dos que não podem se defender. Isso aqui. E quem não pode se defender? Eram os falsos mestres? Não, eles podem defender. Era para descer o cacete dos falsos mestres. Quem não pode se defender era a igreja, que estava sendo enganada pelos falsos mestres. E muitas pessoas se pegam dizendo, deixa o falso mestre dizer, a gente não vai se opor a ele. E aí, por conta dele, aqueles que não podem se defender, e a igreja, e o evangelho estava sendo corrompido, e as pessoas poderiam ser destruídas por conta daquele falso mestre, daquele falso ensino que estava sendo tolerado dentro da igreja. Nós somos chamados, então, a sermos intolerantes, mas intolerantes com quem? 3.2 O problema de Pérgamo, idolatria e moralidade. Está claro aí no texto, acompanhe comigo a leitura do verso 14. Tenho, no entanto, contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas, eu tenho aí no meio de vocês, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a, primeira coisa, comer alimentos sacrificados a ídolos, idolatria, e praticar imoralidade sexual. Qual que era a doutrina do ensino dos que seguem Balaão e dos nicolaítas? Duas coisas, imoralidade e idolatria. Os dois is que destroem muitas pessoas, imoralidade sexual e idolatria. Isso que estava acontecendo lá na história antiga com Balaão. Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus. E ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Então olha, aqui está o dinheiro, você vai lá e amaldiçoa esse povo. Você vai lá e amaldiçoa a IBR. Olha, vamos mandar Satanás lá e acabar com a IBR. Tem uma pressão externa, eles vão perseguir, eles vão atrapalhar o alvará. A gente não sabe nem o que é ser perseguido, né? A gente fica tentando pensar em coisas, né? Como que a gente é perseguido? Alguém não me chamou para jantar. Como que a gente é perseguido? Zombaram de mim, né? O que é isso? Aquela igreja estava sendo perseguida. E lá no Antigo Testamento, Balaão foi contratado para amaldiçoar. Ele diz, e ele abre a boca para amaldiçoar. E eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoa. Eu não posso amaldiçoar. E vai, tenta uma vez, e tenta outra, e tenta outra. Não tem como amaldiçoar o que Deus abençoa. Então pare de ficar com medo de Satanás. Pare de ficar com medo do ataque externo. Pare de ficar com medo da macumba, do espírito, não sei o que. Não vale encantamento contra o povo de Deus. A pergunta é, onde que você está? Você está em Cristo? Pronto, Cristo venceu, Ele é Senhor. O problema seu não é com Satanás. O problema seu é com você mesmo, contra o seu próprio pecado, contra a sua própria maldade. Esse é o seu problema, não Satanás. Satanás só age baseado naquilo que você faz, no seu próprio pecado.
E aí o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, não pode amaldiçoar o povo de Deus. E aí tem algo muito interessante, em Números, capítulo 31, verso 16, não precisa de abrir, está na ordem de culto, está gente cima. Eis que essas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Então não tinha como amaldiçoar o povo de Deus, não tinha como amaldiçoar Balaão no privado, porque a gente não tem acesso a essa conversa, a gente só tem acesso que ele deu conselho. E aí quando as mulheres aparecem, essas aí são as mulheres que, diz aqui, eis que essas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião dos filhos de Israel. Então, Balaão, muito astuto, querendo destruir o povo de Deus e amaldiçoar o povo de Deus, sem poder amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus havia abençoado, falou assim, tem um negócio, não dá para destruir esse povo por fora, corrompe ele por dentro. Você pega aí umas mulheres bonitas, coloca no meio deles, eles vão se relacionar com essas mulheres, eles vão adorar os deuses deles, eles vão ser destruídos por conta disso. E aí, de fato, quando o povo se relaciona com essas mulheres, o povo de Deus é amaldiçoado. Quando eles destroem e quebram a aliança que eles fizeram com Deus, quando eles pecam contra o Senhor, aí sim Satanás pode entrar, ele entra com 2 pés e ele vai destruir você. Deixa eu te falar um negócio, o pecado não é uma coisinha que você vai esconder, não, ele vai responder, ele vai responder. Você precisa de lutar contra o pecado até a morte, porque senão ele vai matar você. Essa é a mensagem da igreja de Pérgamo. Se eles não lutassem contra o pecado, para destruir o pecado e viverem vidas santas, se eles continuassem acalentando o pecado no sótão do coração, e vivendo aquele pecado, e acariciando aquele pecado não fica oculto. O seu pecado não vai ficar oculto. Eu sei que você tem que esconder. Eu sei que você fala assim, ninguém sabe. Ele é meu precioso. Mas aquele negócio começa a feder. Ele vai apodrecer você, ele vai acabar com você. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, e o pecado está crescendo no sótão do coração. 4, 5, e você diz, nada a ver. 6, as pessoas nem veem. 7, nem a minha esposa sabe. 8, até que ele te destrói. Ele acaba com você. E você acha, pode achar que você é muito esperto. E algumas pessoas conseguem enganar a vida toda. Que vida, hein? Que vida, hein? Eu passei a vida toda enganando todo mundo. Enganei a todos. Ninguém sabia desse sótão que está lá podre. Eu não tratei, eu não quis saber, está lá. Só que a mensagem de Pérgamo é a mensagem de um Cristo que vem com espada para julgar. Ele vai julgar o seu pecado. Se o seu pecado está sendo exposto agora, está sendo tratado, bendiga a Deus. Corra para Cristo. Se arrependa do seu pecado. Porque todo pecado terá a justa punição. E aí aconteceu exatamente isso. Eles pecaram por conta eles foram destruídos por conta do seu próprio pecado, o povo de Deus. Se nós vimos no começo, nós vimos algo muito interessante no começo, não vimos? Na introdução da nossa mensagem, nós vimos que é para você parar de terceirizar a culpa, né? E colocar a culpa em um agente externo. É Satanás que fez, ele que se levantou, não o seu próprio pecado. Nós vimos que você não pode terceirizar a culpa, mas tem algo muito interessante, algo muito chocante nessa mensagem. É que você também não pode terceirizar a fé. Não é porque você está no meio de pessoas que amam a Jesus que você ama Jesus. Não é porque você está no meio de uma igreja fiel que você é fiel. Você pode ser um infiel no meio do povo fiel de Deus. Não dá para terceirizar a culpa e não dá para terceirizar a fé. Na mesma igreja, comendo juntos, estavam Antipas e aqueles que seguem a doutrina de Balaão, aqueles que seguem o ensino dos Nicolaítas. E às vezes, aparentemente, a gente não consegue ver a diferença. As pessoas cantam os mesmos louvores, elas estão expostas às mesmas mensagens, elas participam do banquete. Com o tempo a igreja vai vendo, mas a igreja não consegue sondar o coração, a igreja julga atitude, mas ela não pode sondar o coração. Mas o choque dessa mensagem é que na mesma igreja tinha Antipas, alguém que estava pronto para morrer por Cristo. E tinha aquelas pessoas que estavam imersas em idolatria e imoralidade sexual. E a idolatria e a imoralidade destruíram eles. O que é idolatria? A devoção do seu coração a qualquer coisa que não seja Deus. Se você não tem devoção a Deus, acima de qualquer coisa no seu coração, você tem um ídolo. Identifique esse ídolo e destrua esse ídolo.
Na mesma igreja, pessoas prontas para morrer por Cristo. Pessoas que foram martirizadas pela sua fé. E pessoas que viveram uma fé falsa e enganosa. Meus irmãos, quem que escapa dessa mensagem? Você está pensando assim, essa mensagem, olha, fulano podia ouvir essa mensagem. Quem que escapa? Essa mensagem não é para o fulano. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para a igreja. Ó Jesus, tire de mim todo ídolo. Me amarre-te. Que eu possa ter devoção ao Senhor acima de qualquer coisa. Ó Deus, me dê a graça de ser uma fiel testemunha. Ó Deus, que eu seja como Antipas, pronto para morrer. E que eu não seja como um ímpio. Que eu não seja um enganador. Que eu não seja um falso. Me transforme, Jesus, porque eu estou muito mais para lá do que para cá. Ajude-me, tenha misericórdia de mim. Essa é a mensagem. E caminhando para o fim. Difícil, né? Jesus está dizendo para a igreja: eu vou vir em juízo contra vocês, porque vocês toleram a imoralidade sexual e vocês toleram a idolatria dentro da igreja. Eu vou vir com juízo. Mas, meus irmãos, há uma esperança para a gente. E a esperança está no verso 16. O Senhor Jesus, encerrando a nossa mensagem, nós temos agora uma esperança, uma promessa, um chamado ao arrependimento e uma promessa de vitória àqueles que permanecem fiéis. Página 6 da ordem de culto, o chamado ao arrependimento. Pérgamo, meus irmãos, por conta do seu pluralismo tolerante, nós vamos julgar, né? A gente vai aceitar tudo aqui. Pérgamo, por conta do seu pluralismo tolerante, está em perigo, porque esses hereges não enfrentaram oposição na igreja. Imagina uma igreja onde que o herege não enfrenta oposição. Ele pode fazer o que ele quer. Ele vai destruir essa igreja. Ele vai destruir a vida dessas pessoas. E Cristo está dizendo: se você não se arrepender, eu vou vir até vocês. Eu vou julgar vocês. Então vocês têm duas opções: ou vocês julgam os imorais, ou eu vou julgar vocês. Porque eu sou puro de olhos e não posso contemplar maldade. O que está acontecendo dentro da igreja de Pérgamo, imoralidade, idolatria, é algo que eu não admito. Então eu chamo vocês a se arrependerem, a agirem, a ouvirem e a mudarem, e julgarem esses falsos mestres. Ou vocês os condenam, ou eu condeno vocês. Pérgamo, por conta do seu pluralismo tolerante, está em perigo, porque esses hereges não enfrentam oposição. A situação de Pérgamo é diretamente oposta à igreja de Éfeso, que triunfou sobre os nicolaítas, mas se esqueceu de amar. Os crentes de Pérgamo são fiéis, porém se esqueceram de lutar contra os inimigos de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a lutar contra os inimigos de Deus. Agora é estranho, porque a gente viu quem que é o nosso maior inimigo. E quem que é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Nós somos os inimigos de Deus. Nós somos os mentirosos, os lascivos, os idólatras. Então nós temos que lutar contra nós mesmos. Eu estava conversando com o Robson um pouquinho antes da gente chegar, falando sobre as duas naturezas que é o crente. O crente é uma velha natureza que foi vivida durante muito tempo, pecados cultivados durante muito tempo. Mas a partir do momento que ele crê em Cristo, aparece uma nova natureza, novinho, um bebê. E esse bebê é chamado para lutar contra o gigante. E qual que é a chance do bebê ganhar o gigante? Da sua nova natureza, aqui que é santidade, vencer contra a imoralidade. Qual que é a chance? A chance é porque Cristo alimenta essa nova natureza. Ele que dá força para essa nova natureza. Você precisa de procurar a força que está em Cristo, não na sua força. E é na força de Cristo que nós alimentamos a verdadeira natureza, a fim de buscar santidade e lutar contra aquilo que é mal e nos opormos contra o inimigo de Deus. Agora eu quero trazer uma mensagem para essa igreja, que é para a gente não cair no outro extremo, que é para a gente, não querendo ser Pérgamo, ser Éfeso. Pérgamo é chamado para julgar o mal. Éfeso julgava o mal, mas ele não amava. E nós que somos reformados, nós temos uma tendência dentro desse espectro de igrejas aqui. E a tendência nossa é a tendência de Éfeso. Nós somos muito bons em teologia. A gente é muito bom de saber o que é errado, de julgar o que é errado.
A igreja de Tiras está errada. Aquilo ali é um nicolaíta, aquele ali segue Balaão, aquele ali está mais para Balaque, está lá. E a gente discerne, isso é muito bom. E a gente odeia essas coisas, isso é muito bom. Deus fala assim, tá bom, eu também odeio. E continuo odiando. Mas você precisa de aplicar isso e esse ódio, não primariamente contra os outros, mas esse ódio primeiramente contra o seu próprio maldade, contra o seu próprio impulso maldoso. Porque o outro extremo é você julgar os homossexuais. Sim, eles estão errados, sim, mas eles precisam da graça de Deus. Julgar aqueles que não entendem como você entende, e a gente esquecer de ouvi-los, amá-los e ensinar a verdade para eles. E a gente fala assim, olha que homossexual feio, que coisa errada que ele fez. Porque você está fundado em pornografia falando disso. Deus sabe, Deus conhece, e Ele virá julgar. Essa é a mensagem, meus irmãos. E olha só, caminhando para o fim, o que significa, e ele diz o seguinte, né, que a solução é o arrepender-se. E ele diz algo muito interessante, está no verso 17: aquele que tem ouvidos ouça. Aquele que tem ouvidos ouça. E ouvir na escritura, meus irmãos, nunca é ouvir e praticar diferente, é ouvir e obedecer. Aquele que tem ouvidos, não é você que está ouvindo não, tá? Aquele que tem ouvido é aquele que ouviu, que vai viver conforme isso aqui. Este que ouviu de verdade. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que significa mudar as condutas? Ouvir significa mudar as condutas exteriores, tanto espirituais quanto éticas. Nesse contexto, ela implica em mudar a abordagem e tomar um posicionamento firme contra os falsos mestres. Recusar-se a fazê-lo constitui pecado. Arrependimento sempre pressupõe pecado e traz o juízo divino. Porque às vezes a gente pode falar, eles nem pecaram, tadinho deles, né? Eles nem pecaram, eles estavam prontos para morrer por Jesus, eles só toleravam o falso ensino lá. Mas por que Jesus manda eles arrependerem? Arrependimento pressupõe pecado. Eles estão em pecado por não confrontar o erro. João destaca que a vinda será sobre toda a igreja, mas será derramada especificamente sobre os hereges e seus seguidores. Entretanto, o juízo cairá sobre toda a igreja, pois se ela tivesse posicionado firmemente, sem dúvida, haveria bem menos disserções para o lado dos nicolaítas. Aos crentes é dada a escolha: ir à guerra contra os hereges ou Deus fará isso no lugar deles, mas correndo resultados trágicos. Ele diz no verso 17: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí ele, encerrando a mensagem, a promessa ao vencedor. Duas coisas, e a gente vai, de forma muito breve, eu vou só destacar o que significa isso. É controverso, há algumas interpretações, mas é que eu entendo ser mais claro nesse verso. Ele diz: se arrependa, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a gente viu que ouvir é viver de acordo com isso. Então, vocês agora pegam uma solução para vocês. Vocês agora vão se opor aos nicolaítas e aos seguidores de Balaão. Vocês vão se opor a eles. E fazendo isso, há uma promessa de vitória. Meus irmãos, há uma promessa de vitória para a gente. Ele diz: ao vencedor eu darei do maná escondido. O que significa isso? Significa que é uma provisão para o povo de Deus. Aquela igreja, muitas vezes, por eles não adorarem o imperador, eles não poderiam comercializar. Eles eram privados de muitas coisas. As pessoas poderiam ir confiscar todos os seus bens. Eles poderiam ser extremamente pobres por conta disso. O Tales falou um pouco disso na semana passada. Eles poderiam ter falta de provisão. E Deus está dizendo: mas eu tenho uma provisão que pode sustentar vocês. Eu tenho algo que pode alimentar vocês e alimentar vocês eternamente. O que satisfaz a sua alma? Eu sei que você busca muitas coisas para satisfazer você, porque nós somos seres sedentos. Nós queremos coisas que nos satisfaçam. Então nós corremos atrás de dinheiro, sexo e poder, achando que essas coisas vão preencher o vazio do nosso coração. Mas nenhum pão pode satisfazer, nenhum pão terreno pode satisfazer o nosso coração. Porque todo esse pão que a gente come é perecível e passa. Mas, meus irmãos, tem um pão que é eterno. O Senhor Jesus Cristo, que a gente vai participar agora do banquete dele. Ele vai dizer: eu tenho, para aqueles que se permanecem fiéis, para aqueles que não me negam, para aqueles que rejeitam o falso ensino e que vivem de acordo com isso, eu tenho o maná escondido. E também eu tenho uma pedra branca com um novo nome escrito,
conhecido apenas por aquele que o recebe. Era muito comum vocês darem, naquela época, você recebeu uma pedra, os caras da pedra, uma pedra que dava a você acesso aos jogos, acesso aos banquetes imperiais, e você tinha aquela pedra, e por ter aquela pedra, você poderia entrar em todos os lugares, em autoestima. Só que os irmãos, os cristãos não tinham pedra. Eles olhavam às vezes os vizinhos dele tendo aquela pedra, entrando, estando na alta, na nata da sociedade romana, provinciana, mas eles não tinham isso. Mas Jesus está dizendo: eu vou dar a vocês uma pedra, um novo nome, sobre o meu nome. Esse é o nome da minha fiel testemunha. Eu vou imprimir o meu nome em você, e você vai deixar de ser você mesmo. Você vai começar a ser parecido comigo. O Anderson vai deixar de ser Anderson, e agora ele vai se tornar cristão. Ele vai se tornar um pequeno Cristo, um seguidor do Cristo. Eu vou dar a você uma pedra com um novo nome. Eu vou fazer com que vocês sejam vencedores, mesmo em meio à perseguição. Meus irmãos, a gente encerra essa mensagem com uma aplicação muito clara. Como você tem combatido e lutado e peregrinado? É muito interessante a gente ver a carta à igreja de Éfeso, a carta da igreja de Pérgamo, e é interessante que ele diz: aqueles que habitam em Pérgamo, aqueles que moram em Pérgamo, mas no fim das contas, todos os cristãos são apenas peregrinos. A gente está passando aqui. A nossa pátria é a pátria celeste. A gente deseja outro reino, mas a maravilha do reino de Deus é que a gente pode viver esse reino aqui dentro. Aqui dentro a gente começa a viver um pouco, um vislumbre, um antigosto do reino eterno do nosso Cristo. A gente vai viver isso juntos. E vai chegar um dia onde que, apesar de todas as provações e perseguições, quando nós tivermos resistido às tentações de Satanás, às tentações do mundo, da carne e do diabo, quando a gente tiver resistido às nossas próprias tentações internas, lutando contra a nossa beleza, lutando contra o nosso pecado, vai chegar um dia que o Salvador vai rasgar os céus. E Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, venha para o banquete que eu tenho preparado. Essa mensagem não é uma mensagem para você se desesperar, mas para você fugir de toda idolatria e de toda imoralidade e se apegar a Jesus. E para você orar agora falando: Jesus, eu quero me amarrar a Ti, eu quero me apegar a Ti. Meu irmão, esse é o seu desejo? Amém? Esse é o seu desejo? Vamos orar por isso. Então a gente vai participar do banquete. Depois da oração, a gente vai ter um vislumbre do maná. Um maná escondido. Um maná que não é para todos, mas que é para o povo de Deus, para aqueles que fogem da imoralidade e da idolatria. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado, Deus, pela Tua voz que nos exorta a livrarmos de nós mesmos e a viver de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Deus, pela Tua santa palavra, e faça de nós fiéis testemunhas, assim como Antipas, a sua fiel testemunha. Ó Jesus, nos dê a graça de sermos pequenos cristos, de vivermos aqui na nossa igreja um vislumbre do reino dos céus, a não só defender e ensinar a verdade, mas a odiar e nos opor a toda mentira, a levar cativo todo o pensamento a Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor Jesus, a lutarmos contra a nossa própria maldade e vileza. Ajude-nos a não terceirizar a culpa e nos ajude a entender que não podemos terceirizar a fé também. Ajude-nos, Senhor, a vivermos uma fé autêntica e verdadeira no meio da nossa comunidade cristã. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós agora vamos servir a ceia. Se você é cristão, se você foi batizado sob profissão de fé, se você está comprometido com